Preste atenção nesse vídeo. Giro di campo di uno dei più grandi di tutti i tempi. Ele foi gravado no último jogo do zagueiro e capitão do Milan, Paolo Maldini, no estádio San Siro. Depois de mais de 30 anos vestindo a camisa rossoneri, o jogador cumprimentava a torcida e era aplaudido de pé por milhares de pessoas. Até que isso aconteceu. Quando o capitão passou pela parte do estádio onde ficavam os torcedores ultras da Curva Sud, ele acabou vaiado, e um dos maiores ídolos da história do clube saía de cena ouvindo insultos e algumas provocações dentro da própria casa. O Radar Peleja de hoje conta a história da treta entre Paolo Maldini e os ultras do Milan. Mas antes do Murilo explicar tudo sobre o que rolou entre eles, eu vim dar uma dica rapidão. A história do Maldini com o Milan é tão antiga que começa, na verdade, antes mesmo dele nascer. O seu pai, Cesare Maldini, também foi jogador de futebol, zagueiro e ídolo no Milan. Em 68, quando o Maldini filho nasceu, Cesare era inclusive o capitão do time. Anos depois, a história se repetiria com o Paolo. Nascido e criado em Milão, desde muito cedo mostrou que tinha talento para ser jogador de futebol e já com 10 anos estava nas categorias de base do Milan. Ele subiria para o profissional com 16 anos em 84 e a partir dali construiria uma das carreiras mais bonitas que o esporte já viu. Nos 25 anos seguintes, Maldini ajudaria o Milan a conquistar tudo. Foram 5 Champions League, 7 campeonatos italianos, Copa da Itália, Mundial de Clubes, enfim, muita coisa. E muitas dessas conquistas foi ele quem levantou a taça, já que tinha herdado a braçadeira de capitão quando o Franco Baresi se aposentou em 97. Mas os troféus só explicam uma parte do jogador que foi Paolo Maldini. A outra parte era sobre o que ele representava dentro e fora do campo. Além da técnica apurada, de jogar bem com as duas pernas, da agilidade e dos carrinhos precisos, ele era um líder nato. Maldini me ensinou a me comportar, me ensinou como ganhar, perder, farejar um gol, me ensinou a ser eu mesmo e a ser outra pessoa. Quem escreveu isso foi ninguém menos que Andrea Pirlo, na sua autobiografia Penso, Logo Jogo. As palavras do Pirlo, que jogou ao lado do Maldini por 8 anos, resumem o impacto que ele tinha sobre os companheiros. Um jogador que era muito respeitado também pelos adversários. Ele é simplesmente o melhor em todos os aspectos possíveis. Quem falou isso foi Alessandro Del Piero, ídolo da Juventus, quando Maldini se aposentou. O camisa 3 do Milan se tornou uma lenda na Itália e ficou conhecido pelo seu amor e lealdade ao clube. Apesar de tudo que o Maldini fez pelo Milan, alguns torcedores mais radicais não iam com a cara do capitão há muito tempo. Tudo começou na temporada 97 e 98. Naquele ano, o Milan vinha tendo uma campanha desastrosa na Série A e terminou só em 10º lugar no campeonato. Nos últimos jogos, a torcida já tinha perdido a paciência com a equipe e num confronto em casa contra o Parma, as coisas passaram dos limites. Perto do fim da temporada, torcedores do Milan começaram a jogar objetos dentro do campo. O jogo teve que ser paralisado por 7 minutos e só pôde voltar depois que os ataques cessaram. Depois dessa partida, o recém-promovido a capitão Maldini foi o primeiro e único jogador a criticar publicamente o comportamento dos torcedores. Na temporada seguinte, o Milan deu a volta por cima e venceu o italiano na última rodada. Mesmo com a conquista, ele se recusou a comemorar o título e foi direto pro vestiário quando o jogo terminou, sem querer saber da festa. Em diversas ocasiões ao longo da carreira, Maldini bateu de frente com os ultras do Milan, mas nenhuma vez foi tão intensa quanto a volta do Milan para a Itália, depois de perder a final da Champions de 2005 de virada contra o Liverpool. Se você não se lembra, o Milan abriu o placar com um gol do Maldini, aos 50 segundos de jogo, e ainda no primeiro tempo conseguiu colocar 3-0 para cima dos ingleses. Mas no segundo tempo, comandado por Steven Gerrard, o Liverpool empatou o jogo e levou a taça nos pênaltis, numa noite que ficou conhecida como o Milagre de Istambul. Eu já te contei essa história em outro Radar Peleja. Na entrevista coletiva depois dessa virada histórica, o capitão parecia tranquilo sobre o que tinha acabado de acontecer. Ele achava que o Milan tinha jogado melhor, mas que perder assim fazia parte do jogo. Isso é o futebol, resumiu Maldini. As falas irritaram alguns torcedores, que esperavam uma postura mais inflamada do capitão. No desembarque do elenco em Milão, um grupo de ultras recebeu a equipe com protestos. Segundo o jornalista inglês James Horncastle, eles falavam que os jogadores não mereciam vestir aquela camisa e que precisavam jogar mais duro. Foi aí que o Maldini decidiu retrucar. O Maldini foi confrontá-los e disse: "Nunca me diga que eu nunca dei 100% para esse clube. Esse clube é minha família", contou o jornalista inglês no podcast Totally Football Show, em 2020. Maldini ainda chamou o grupo de poveri pezzenti, algo como pobres mendigos, e falou que não conversava com mercenário. Aquelas palavras nunca seriam esquecidas pelos ultras.
2 anos depois, em 2007, o Milan conseguiu a revanche contra o mesmo Liverpool na final da Champions. Dessa vez não teve o milagre e os rossoneri venceram os Reds por 2-1. O capitão Maldini foi quem levantou a taça e comandou a festa, mas isso não foi suficiente para apagar as mágoas do passado. Na temporada 2008-2009, a última do zagueiro, o time de Milão mostrava sinais de decadência e os resultados abaixo das expectativas frustraram a torcida. O Milan já estava fora da disputa do campeonato italiano, eliminado da Copa da Itália e tinha caído na Copa da UEFA em casa, sob muita vaia. Mesmo com um ano para esquecer, mais de 70 mil pessoas foram para o San Siro para ver a última partida do Il Capitano dentro desse estádio. A derrota por 3-2 contra a Roma deixou um gosto meio amargo para os milanistas, mas não impediu que o capitão fosse celebrado por toda a sua trajetória pelo clube. A grande surpresa veio quando as vaias começaram numa parte da torcida em que ficam os ultras. Além do barulho, faixas foram estendidas em provocação ao Maldini. Uma das mensagens dizia: "Obrigado, capitão. No campo, um campeão infinito, mas você faltou com respeito a quem te enriqueceu." Uma camisa 6 do Franco Baresi também foi alçada e uma placa falava que ele era o verdadeiro capitão do Milan. Numa outra faixa, uma referência ao episódio de 2005. Pelos seus 25 anos de gloriosa carreira, sinceros agradecimentos daqueles que você definiu como mercenários e mendigos. Em entrevista depois do jogo, Maldini disse que se sente orgulhoso por não ser um deles e ainda revelou: "Há 2 anos eu vivo sob escolta por causa do comportamento das pessoas que eu contestei. Tristeza pelos 500 que quiseram estragar minha festa", disse ele para a Gazeta dello Sport. Líderes dos ultras justificaram que aquilo não era um protesto, mas sim o que pensavam sobre alguns comentários e comportamento do Maldini nos últimos anos. Fato é que o estrago já estava feito. No jogo seguinte, o último da carreira dele, fora de casa, o Milan venceu a Fiorentina e o Maldini saiu aplaudido de campo pelos companheiros e também pelos adversários. Aí ele deixou o campo direto pro vestiário e depois foi embora do estádio sem seguir com a delegação do time. Foi um adeus no mínimo estranho para um dos maiores ídolos da história do Milan. 10 anos depois, Il Capitano retornou ao clube como diretor técnico e hoje tenta escrever uma nova página da sua relação com a torcida milanista. Além disso, seu filho Daniel joga na equipe principal do Milan e não só defende as camisas rossoneri, como também o legado da família Maldini no clube. E aí, você entende as atitudes da torcida depois de ter sido contestada e até insultada pelo Maldini? Ou acha que ele deveria ter tido uma despedida diferente por parte desse núcleo? Comente, inscreva-se no Peleja e fica aqui o nosso agradecimento para a galera do Calciopédia, o maior portal sobre futebol italiano do Brasil, que resgatou essa história em 2018, no aniversário de 50 anos do Maldini. Até o próximo Radar.